Boa noite meus amigos, tudo jóia? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal das terças-feiras à noite para bater um papo sobre endocrinologia. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a glândula tireoide, onde eu vou explicar para vocês sobre o tratamento do hipotireoidismo. O hipotireoidismo é uma doença super comum que acomete especialmente mulheres jovens e a gente sabe que o tratamento precisa ser feito com um hormônio da tireoide chamado de levotiroxina, que você deve conhecer por vários nomes comerciais, como Puran, Levoide, Synthroid, Eutirox. E a dúvida que fica é, como eu devo tomar essa medicação, né? Realmente eu preciso do jejum, que vários médicos me recomendam, né? Quanto é o tempo correto de jejum? Mas e se eu tomo algum remédio para proteger o estômago? E aí, qual deles eu tomo primeiro, né? Isso pode interferir na absorção do hormônio da tireoide? Então é sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho no dia de hoje. Bom, quando a gente fala em hormônio tiroidiano, vocês têm que lembrar que a reposição é feita apenas com levotiroxina sódica, que é o hormônio T4, que são os nomes comerciais que eu citei inicialmente aí. Não tem necessidade de você fazer a reposição do hormônio T3. Rodrigo, a história do jejum é verdade? Precisa ficar de jejum ali 30 minutos, 1 hora? E infelizmente sim, pessoal. O hormônio da tireoide, ele é muito enjoado, qualquer coisa pode atrapalhar a absorção dele. Então, o que é o mais recomendado? Que você tome ele em jejum, com água, pelo menos 30 minutos antes do café da manhã. Importante falar que você não pode tomar nenhum remédio perto, né? Não é porque pôs água que você pode tomar com um remédio de pressão, né? Com uma vitamina. E isso inclui também os remédios para proteção do estômago, né? Para tratamento de gastrite, né? Da classe dos prazóis, né? Então, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, entre outros. E aí o médico gastro fala que você tem que tomar ele em jejum. E o endócrino fala que você tem que tomar o da tireoide em jejum. E aí, qual que você toma primeiro? A maioria das pessoas não sabe, mas você pode tomar o hormônio da tireoide à noite, na hora de dormir, desde que esteja 3 horas longe do jantar e claro que sem nenhum remédio perto, né? Se você toma um remédio para dormir, essa regrinha ela já não vale. Então você tomaria o remédio para o estômago de manhã e o da tireoide você poderia tomar à noite, que não vai atrapalhar a ação do hormônio tiroidiano. Ou um outro macete que você pode utilizar para aquelas pessoas que acordam toda noite para ir no banheiro fazer xixi, você pode deixar o remédio no banheiro de madrugada, você já toma ele ali 3, 4 horas da manhã, o da tireoide volta a dormir e aí quando acordar pela manhã você toma o seu omeprazol e segue o jogo normalmente, certo? Uma coisa que muitos médicos não explicam é que nós não devemos ficar trocando a marca do hormônio tiroidiano. Mas, Rodrigo, é a mesma dose, né? Eu tomo 50 microgramas sempre. Tem problema mesmo assim mudar a marca? Tem, pessoal. Por serem substâncias, né, que o revestimento do comprimido é diferente e a dose do hormônio tiroidiano é muito baixa, né? Não é nem em miligrama, é em microgramas. Qualquer alteração da questão do comprimido, né, do revestimento dele entre as marcas, isso pode alterar um pouco a absorção do hormônio da tireoide e aí mudar o resultado do seu exame. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é se existe uma marca que é melhor que a outra. Teoricamente, pessoal, todas as marcas têm qualidade muito boa, tanto as que eu citei aqui, inclusive a levotiroxina sódica genérica, que é do laboratório Merck, que é um laboratório excelente. O importante é que você não fique trocando de marca. No posto de saúde, num mês tem uma, no outro mês tem outra marca, ou eu compro a que sempre está mais barato em promoção. Não. Se você está usando aquela marca, por exemplo, estou usando o Puran, sempre você vai usar o Puran T4. Não vai ficar trocando simplesmente porque não tem, então tem que ir em outra farmácia e procurar a marca que você vem fazendo uso. Um dado muito importante da gente falar é que, ao contrário de algumas medicações, o hormônio da tireoide, se você esquece ele uma vez, né, na semana ou 2, isso já é suficiente para fazer o seu exame de sangue vir alterado. Pô, Rodrigo, mas só de vez em quando, uma vez na semana eu esqueço, a outra eu passo bem, a outra eu esqueço mais 2.
Pessoal, não pode. O hormônio da tireoide, ele é super exigente, super chato e qualquer alteração, né, pequena que você tenha, né, no fornecimento do hormônio, né, semanal, isso vai alterar a mensuração do hormônio TSH, que é o que nós usamos para ajustar o tratamento do hipotireoidismo. E existe limite de dose, alguns pacientes ficam preocupados porque eles estão usando 50, né, e de repente tem que aumentar para 100, para 125, para 150 e tem-se a impressão, o paciente fica assustado e acha que está piorando, a doença está ficando mais grave. Isso não tem nada a ver, gente. Não existe limite para a dose do hormônio tiroidiano que você vai tomar. Geralmente, né, raramente alguma pessoa toma mais do que 200, que 250, né? Em casos excepcionais, 300 microgramas ao dia. Mas o que isso mostra para nós? Não é que aquela pessoa está com excesso de hormônio tiroidiano. Na verdade, o corpo dela, por algum motivo, ele precisa de mais hormônio tiroidiano, ou ele tem uma absorção que é um pouco pior. Então, naquele organismo, aquela dose é a dose adequada, é a dose suficiente. Algumas pessoas usam doses mais baixas, outras doses maiores. Você não deve se comparar com quem usa uma dose diferente e achando que você está melhor ou pior que aquela pessoa, porque isso, na verdade, não faz sentido. Vamos imaginar que você está com acompanhamento do hipotireoidismo e você fez os exames de sangue, o TSH, que é o mais importante, e ele veio alterado, né? A primeira coisa que nós temos que pensar é se você está fazendo uso do remédio direito, né? Você não está esquecendo de maneira nenhuma, você está respeitando o jejum de pelo menos 30 minutos, não está usando o remédio para o estômago, nenhum perto. Se essa for a sua resposta, né, estou fazendo tudo certinho, aí nós podemos mudar a dose da medicação. Agora, é comum que os pacientes venham com o hormônio do TSH alto, né, sinalizando que a gente deveria aumentar a dose da medicação e, na verdade, o que acontece é que a pessoa, com medo, né, não fala para o médico, mas ela não está usando um remédio tão certinho como ela deveria. Dá uma esquecida, faz um jejum ali de 5 minutinhos porque está com pressa para sair para o trabalho. Então, antes de mudar a dose do seu remédio, sempre se pergunte se você está fazendo uso dele 100% correto, porque isso pode evitar com que você fique mudando de dose. Às vezes, o exame vem alterado porque você não estava fazendo uso muito legal. Não precisa mexer na dose nesse caso. Você vai usar direitinho a medicação e repetir o exame daqui 2 a 3 meses. Vamos imaginar que você é um paciente que está usando certinho, não esquece, não mistura nada e mesmo assim o exame da tireoide ele não controla. O seu médico sempre tem que ir aumentando a dose, então 50, 100, 150, 200 e nada do exame do TSH voltar para a faixa normal. Nesses casos que são exceção, nós temos que investigar se o seu intestino tem algum problema na absorção do hormônio da tireoide. E aí, passar por um gastroenterologista para fazer uma endoscopia, ver se você não tem algum problema de inflamação no intestino, que pode ser, por exemplo, doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais, uma conhecida como, por exemplo, doença de Crohn, ou até verminoses, né? Você está aí com um verme, uma intoxicação alimentar, isso pode dificultar a absorção do hormônio tiroidiano e é por isso que a gente está aumentando a dose e nada do remédio fazer efeito. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco as dúvidas sobre a levotiroxina, um remédio super usado, extremamente comum, mas que as pessoas não sabem dos macetes que a gente conversou hoje com relação ao horário de tomar, a não poder combinar com remédios para estômago e a questão da dose, né? Que não tem que ficar assustado se você está aumentando ou diminuindo a dose. Isso não tem relação com a gravidade do seu caso. Beleza, meus amigos? Espero que eu possa ter ajudado. Se ficou mais alguma dúvida, faltou comentar alguma coisa, não deixe de comentar aqui embaixo. Não esqueça, se você chegou aqui até o final desse vídeo, foi aquele guerreiro, de deixar um joinha, se inscrever no canal, porque para mim esse feedback de vocês é super importante. Combinado? Então a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Uma ótima semana para vocês e até lá!